Graça e paz, meu amado de Deus, minha amada do Pai, e que graça maravilhosa é essa, né? Graça de Deus abundante, que nos envolve a todos, que nos cerca de todo cuidado, de todo carinho e que nos favorece, nos dando a condição de ser inserido no grande propósito de Deus com uma missão a realizar. Está entrando no ar mais um de nossos encontros e hoje um encontro que promete com um tema relevante, envolvente e espero que seja apenas introdutório, porque realmente é um tema bastante extensivo, mas hoje nós vamos abordar sobre a ótica da experiência pastoral. Isso. Você acredita que existe uma diferença entre o pastor e o pregador itinerante? Com foco na experiência do nosso convidado hoje, o pastor Marcelo Dias, que estará conosco participando, interagindo e trazendo a cada um de nós os seus apontamentos. Nós estamos esperando o nosso pastor estabelecer conexão. Hoje eu tive uma dificuldade com o nosso ponto de internet aqui, pensei até em trocar por dados, mas os dados não se sustentam. Então eu tive que reiniciar a máquina e fazer toda uma composição para finalmente estarmos aí entrando, definitivamente estabelecendo conexão. Então quero já mandar um abraço aqui especial aos nossos irmãos que estão entrando. A nossa irmã Verônica já está conosco na sala, minha esposa Michele também já está conosco na sala, nosso irmão Wallace também já está conosco na sala, aquele abraço. Estamos aguardando apenas aqui o nosso pastor Marcelo entrar, e já entrou, para que nós possamos aqui estabelecer conexão definitivamente, dividindo a sala e envolvendo você, meu amado, minha amada do Pai. Qual é a sua opinião ou a sua visão com relação a esse tema? Afinal de contas, você crê que existe uma diferença entre o pastor atuante e o pregador itinerante? Até rimou, não é mesmo? Pastor itinerante. Coloque aqui, poste aqui a sua opinião, que nós vamos estar interagindo com o irmão e vai nos ajudar a enriquecer esse bate-papo. Não é mesmo, meu pastor? Meu querido, Já estamos dividindo. Aleluia. Prazer. Vamos acertar aqui o foco. Tá bem de áudio aí, meu pastor? Tá jóia, tá ótimo. A imagem também? Tá bom, tá ótimo. Tá. Isso. Nossos irmãos já estão aí conosco e já estou solicitando a eles que participem, postando aqui a sua opinião, ou o seu ponto de vista, ou a sua ideia, ou até um conceito mesmo, a respeito dessa relação, que ora é amistosa, ora pode ser um tanto conflitante, né? A realidade pastoral diante da realidade do pregador itinerante. Pastor atuante, pregador itinerante. Conforme o nosso bispo Elisiário andou visitando lá as nossas postagens e acabou realmente destacando que é um excelente tema, um tema relevante para os nossos dias. E ele vai estar conosco também na sexta-feira. Mas hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Marcelo Dias e que vai nos trazer uma visão diferenciada, porque viver os dois lados da moeda não é fácil, né, meu pastor? Mas é necessário. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu que vivi os dois lados, no início do meu ministério, na verdade eu comecei como pregador itinerante, né? Já era membro da Igreja Metodista Wesleyana, eu estava ainda cursando, fazendo curso teológico, ainda terminando o curso teológico, e uma coisa começou a acontecer, porque eu tinha alguns amigos, e esses amigos me convidavam para estar pregando na igreja, né? E o termômetro veio após alguns anos, que aqueles convites começaram a crescer, de igreja pequena para igreja média, para igreja grande, já congressos, já campanhas. Então a gente viu aquele termômetro. Algum tempo depois, eu passei então a ser conhecido na cidade e fora da cidade, recebendo convites. E quando eu fui para o ministério pastoral, eu senti uma diferença muito grande, e não vou falar um abismo, mas há quase um Grand Canyon
Muito embora algumas pessoas achem que não, mas na sequência dessa live, nós vamos discutir um pouco, colocar um pouco esse assunto, né? Isso aí. Quais são os pontos de convergência e os de divergências, e os que são diferentes. Há um espaço bem grande. Você pontuou bem, pontos de convergência, divergência. Eu gostei do termo, o Grand Canyon, né? Maior do que um abismo, realmente. Porque a realidade é aparente e a realidade que está escondida, que não está exposta, ela tende a ser esse abismo mesmo, que as pessoas às vezes não têm essa percepção. Quase que elas não têm a sensibilidade da diferença enorme e de como isso pode também influenciar na tomada de decisões e até na formação do corpo, que é a igreja. Mas, meu pastor, para nós ficarmos bem à vontade, eu gostaria que o irmão fizesse aí uma oração de abertura, pedindo ao Santo Espírito de Deus que nos conduza esse bate-papo, que envolva nossos irmãos, que também estão aí entrando na rede, doido também, interessadíssimos em participar, e que o Espírito Santo possa tanto nos ajudar, quanto também envolver nossos irmãos, para que possamos sair daqui com um rico aprendizado na tarde deste dia. Fique à vontade, meu pastor. Amém, querido. Pai de amor, Pai eterno, Senhor, na tua presença que nos encontramos nessa tarde, nós louvamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome. E sabemos que o Senhor, que é o nosso sumo pastor, está no controle das nossas vidas e cremos na tua soberania, que é poderosa. E a tua palavra nos diz que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos, ó Deus, é muito menor do que aquilo que está no teu coração. Por isso, nessa tarde, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê o caminho, a direção, que nos conduza nessa live, ó Deus, naquilo que nós iremos falar, de maneira que não venhamos, ó Deus, com nossas palavras ou pensamentos, criar qualquer tipo de doutrina ou lesar a fé e o pensamento dos teus filhos. Nós queremos, na verdade, trazer alguns esclarecimentos, ó Deus, mas nós pedimos a tua direção, porque para todas as coisas em nossas vidas, nós necessitamos e somos dependentes da direção do Senhor Jesus. É o Senhor que vai nos conduzir, Pai. O teu servo está ó Deus, na direção desta programação, mas a condução de perguntas e respostas, ó Deus, nós dependemos do teu Espírito. Sabemos sim que temos as experiências que vivemos, meu Pai, e cada pastor vive a sua experiência. Algumas delas, meu Pai, elas são semelhantes entre si, não são idênticas, mas são semelhantes, e outras são diferentes. Mas nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que nós possamos, de alguma forma, trazer algum tipo de conhecimento, ó Deus, e de entendimento aos teus filhos que estão nos ouvindo nessa noite. Portanto, pedimos ao Senhor, meu Pai, que seja aquele que venha nos conduzir, o condutor, ó Deus, dessa live. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, no nome santo e eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Meu pastor, parece assim que quando o irmão dá uma afastada, aí o som fica oscilando. Mas quando está próximo, está ok, está tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar fone. Fone. Eu também estava com fone aqui. Deixa eu pegar o meu também. Pega o meu fone com o Lucas para mim, velho, por favor. Isso. O irmão conhece algum dos nossos irmãos que estão me ouvindo? Está me ouvindo, pastor? Estou. Então tá ok. Também estou ouvindo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguns irmãos. Lourdes Aparecida, seja bem-vindo. Nosso irmão Sérgio Pimentel, seja bem-vindo. Aquele abraço a todos. Por enquanto, sua participação é importante. Isso, fique aí conosco, convide seus amigos, mande um aviãozinho para os seus amigos, fale para eles, olha, tem um tema relevante lá, interessante e envolvente, hein? E para os nossos dias é importante. Tem um coraçãozinho também, você aperta esse coraçãozinho aí, que as pessoas vão entender que é relevante, vão dar uma passadinha aqui e vão estar envolvidas conosco. Meu pastor, só para mim fazer uma breve introdução,
Voltando um pouco no tempo, quando eu tinha a idade de 16 anos, e eu comecei a caminhar, dar os primeiros passos como jovem, assim, com o coração ardido e desejoso de dividir, de compartilhar com outras pessoas aquilo que eu havia recebido, que era o Evangelho. Eu me lembro que naquela época a gente não tinha muito contato com teologia, era um universo totalmente distante, muitos anos Sim. atrás, né? Eu não sou nenhum rapazinho mais. Eu acho que Não só. mais de 30 anos atrás, para ser bem específico, mais de 30 anos atrás. Então, eu me lembro que a primeira pessoa que eu preguei, pessoa não, primeiras pregações que eu fiz, eu não consegui converter ninguém, porque eu preguei para banco, e banco é duro, coração de madeira, não Ah, meu pai. converte. E aí a gente pregava para o banco, simulando. Os obreiros sentavam e a gente ia revezando, ia pregando. Quando não tinha os obreiros, a gente pregava só para o banco mesmo. E a gente ia exercitando. Mas uma coisa eu aprendi, que a ilustração que nós usávamos necessariamente tinha que ser a ilustração de algo que nós tivéssemos vivenciado. Por exemplo, havia acabado de visitar uma irmã ou uma família, orei por alguém ali, aconteceu algo novo. Então eu já extraí aquilo como ilustração e na próxima mensagem eu associava com a minha mensagem, justamente com aquela ilustração. Então eu trazia o sermão, eu trazia a pregação, tentava trazer para a minha realidade, para aquilo que eu via, que eu estava vivendo, que eu estava vivenciando naquele momento. Mas isso era na minha época. Era uma escola de pregador leigos, que é diferente de um pregador já formado em teologia hoje, na atualidade. E hoje nós estamos vendo que parece que a facilidade de formação de pregadores, ela tem sido quase que simultânea e até em alguns momentos instantânea, não é mesmo? Hoje já existe toda uma condição que favorece e que facilita não só o aprendizado, mas a elaboração do sermão e até o encaixe de ilustrações, realmente. Acredito que a ilustração ela ajuda, ela serve demais para fixar a mensagem, para ajudar a trazer clareza de entendimento. Mas, enfim, talvez aí já é um ponto que a gente possa começar, mas quero deixar o irmão à vontade, apenas pontuei que era uma realidade que eu vivia. Quando a gente começar a conversar, a gente vai cada vez mais aí aprofundando. No meu tempo, quando eu comecei lá atrás, a gente trazia a ilustração para a realidade, onde eu quero chegar. Eu já ouvi vários pregadores, autores, escritores afirmar que o sermão, que a palavra, ela primeiro tem que fazer o efeito no pregador. O irmão concorda, meu pastor? Fique à vontade. Plenamente, plenamente. Como eu estava falando na oração, existem pontos semelhantes. Não são idênticos, mas são semelhantes. Provavelmente, todo bom pregador, ele teve as referências, né? Eu tive o prazer de ter bons pastores pregadores, né? O meu primeiro pastor era um exímio pregador, pastor Brás Francisco, já dorme no Senhor, mas ele me deixou um grande exemplo, tanto de pregador quanto de pastor, né? Ele era pastor e era pregador. Tem alguns, depois eu falo sobre isso que eu ia falar agora, mas eu tive o prazer de ser pastoreado por alguns homens que tinham uma capacidade grande de ministrar a palavra. E eu sempre fui muito atento, sempre gostei muito de ouvir a palavra. Apesar de eu ser da música, mas eu sempre ficava atento às pregações, eu não saía do culto na hora da pregação. E eu me lembro das mensagens do meu primeiro pastor, isso lá em 1982. Quer dizer que eu sou bem velhinho, já estou já na casa dos 50. Né? Depois eu tive o prazer de ter o pastor Rui dos Anjos Cruz, também dorme no Senhor, há alguns meses atrás ele faleceu. Depois eu tive um outro pastor, que você conhece bem, né? Foi meu pastor lá em Cabo Frio, o bispo Sebastião Calegari. Esse aí, você já ouviu ele pregando, então conhece a metodologia, a forma com que ele prega. E depois eu tive outro pastor, pastor Sila Lúcio, que ficou durante 12 anos me pastoreando. Foi na época que eu entrei no seminário. E por fim o pastor Nemias, que hoje já dorme no Senhor. Fora isso, né, grandes pastores e pregadores da Igreja Metodista Suazilena eu sempre segui. E tive o privilégio
na época que eu estava fazendo o seminário, né, ter tido professores que eram muito capazes. Entretanto, isso não faz de um estudante de teologia um pregador. A gente sabe disso. Então, por isso que eu falei que é semelhante, mas não é idêntico. Porque quando eu comecei no Ministério de Pregação, eu tinha algumas referências, algumas pessoas, mas no momento que eu comecei a pregar, esses pastores já não eram mais os meus pastores. Então eu precisava ver alguém, eu precisava me inspirar em alguém. E eu tinha um amigo que era, para mim, um dos grandes pregadores, né? O nome dele é Sandro Dias. E ele pregava com sabedoria, com graça, com um sermão. Eu fui entender depois no seminário. Quando eu comecei a olhar e me apaixonar pela pregação, eu comecei a fazer o seguinte. Eu gostava muito de orar no monte, orar em casa. E eu um dia falei com Deus, né? Já que o Senhor tem esse ministério, né, pastoral, eu preciso aprender a pregar. Então eu fiz um pedido ao Senhor naquele dia, naquele monte. O Senhor me ensina a pregar. E eu pregava naquele dia no monte. Se alguém chegasse ali naquele momento, encontraria um camarada e falasse, pode prender, porque pode levar para o manicômio, porque ele está doido. Porque eu pregava para as árvores, tinha cactos, tinha alguns arbustos, né? E eu chegava perto dele e falava assim, olha para mim. Né? Aí eu usava aqueles jargões, né? Aqueles chavões de pregadores. E eu me lembro que nesse dia que eu pedi ao Senhor, Deus me deu um texto. E esse texto era aquela passagem da viúva de Naim, né? Aquele cenário ali da Judéia, onde aquela mulher estava sofrendo. E esse foi o texto que Deus me deu ali. Eu comecei a pregar. E quando eu terminei, Deus ainda falou assim, faz um apelo agora. E eu fiz o apelo para aquelas árvores. E eu chorava durante a minha pregação. E o Espírito Santo de Deus falou exatamente aquilo que você falou. Que se o seu sermão, ele não mover primeiramente o teu coração, por que você pregaria para outras pessoas? Então eu continuo acreditando nessa máxima. O sermão ele precisa falar primeiro com o pregador. Uma vez ele falando com o pregador, certamente, o Espírito Santo, movendo o coração do pregador, ele conduzirá aqueles que são ouvintes nessa mesma unção, nessa mesma revelação, nesse rema. Então, pregar para volante do carro, dirigindo, pregar para o espelho, né, foi o princípio do meu ministério. Pregar para bancos vazios, né, esse foi o início do meu ministério. E como o irmão falou, com a questão das ilustrações, elas são pertinentes e muito necessárias, principalmente porque leva pessoas a ouvir a sua experiência. E também viver a experiência, porque muitas vezes, quando você conta ali uma ilustração, elas conseguem entrar, você consegue trazê-la para o cenário. Eu costumo dizer que eu sou mais um contador de história do que um pregador, porque eu pego o cenário e falo, entra comigo no cenário. Eu trago a pessoa a viver, a andar pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas da Judéia, dependendo do texto que você vai pregar, porque você tem que trazer as pessoas. E uma experiência bem... uma ilustração com uma experiência própria, né, ela traz a pessoa a prestar mais atenção, né, e muitas vezes tem pessoas que durante a mensagem ela fica distraída. Em uma ilustração, ela é, como eu posso dizer, uma ótima ferramenta para atrair a atenção daquele que é ouvinte. Então, pastor, essa questão de pregar para banco, pode ficar tranquilo que nós estamos no mesmo barco, começamos por aí. Eu para árvores e no meu carro dirigindo. A minha esposa, quando tomava um susto comigo, dentro do carro eu estou dirigindo, de vez em quando ela tomava um susto, porque eu já estava pregando em voz baixa, mas de vez em quando você dá um salto, né? A minha esposa está aí, eu acho que ela já comentou comigo que ela já me pegou de madrugada aí, dormindo, também falando aí. Pegar até dormir é brincadeira. Eu sei falar que a gente acaba acostumando também, né, meu pastor? Ó, o bispo Elisiário acabou de entrar. Meu bispo, seja bem-vindo. Vamos estar sexta-feira juntos. É um prazer, é uma satisfação
tê-lo aqui conosco e também nos ajudando aí com a vossa inserção pontual, pertinente, relevante, que muito vai nos ajudar. Então, Amém. aonde eu estava? Tem aquela mania também, nossa, tudo que a gente vai conversar, ou pelo menos 90%, acabar virando uma pregação. Não é verdade, meu pastor? Você está Verdade. conversando com um amigo, daqui a pouco você está pregando. Você está conversando com a família, daqui a pouco você está pregando. Se você De lembrar certa do forma, você texto, está exercitando, é um exercício constante. Mas isso faz parte da nossa caminhada. meu irmão Mas, Lincoln, tá? presbítero Lincoln, estou aí Isso. também. Aí, Seja que bem-vindo maravilha. Aleluia, que maravilha. à nossa Bom, igreja. diante dessa enxurrada hoje, dos nossos dias atuais, ainda mais agora com os meios tecnológicos, com as redes sociais, com as mídias sociais, com a facilidade de editação de textos, né? Nós temos hoje uma fartura de pregadores, não querendo desmerecer, mas afirmando realmente que há uma facilidade muito diferente dos nossos tempos atrás. Hoje, na atualidade, o favorecimento para a formação, para o surgimento de pregadores em potencial é muito grande. De sorte que nós sabemos hoje que existe aí muitos pregadores que não são necessariamente pastores. Existe até aqueles que eles até ministram, eu até acho até interessante esse ponto a gente tocar mais à frente, eles ministram até curso para líderes com ênfase em crescimento, mas eles sequer foram pastores, sequer lideraram um rebanho, sequer tiveram contato com ovelha. E isso também traz uma certa distorção com relação a viver na realidade aquilo que nós pregamos nos altares. Mas, meu pastor, aqui, que a graça do Senhor os abençoe na abordagem desse relevante tema. Amém, meu bispo. Com Amém, meu certeza, bispo. não é um tema fácil, não é um tema fácil para quem fala e muito menos para quem ouve, porque vai ter uma hora aqui que a gente vai acabar sendo aplaudido pelo pregador, aquele que se considera pregador itinerante, que também é importante, né, meu pastor? Muito, muito E importante. outra hora por aquele que é o pregador pastor, que sabe como ninguém a necessidade dele viver essa experiência junto com o corpo que é a igreja. Bom, meu pastor, eu vou lembrar de alguma coisa, com certeza, que eu queria comentar, mas essa vossa introdução, essa nossa introdução, realmente já deu aí uma abertura para aquilo que virá agora. Fique à vontade para a gente evoluir. Se o irmão quiser diferenciar de acordo com o seu ponto de vista, tanto o itinerante quanto o pastor atuante, fique à vontade. Eu vou aproveitar aqui que o bispo está conosco para lembrar de uma palavra que ele usou, eu achei muito interessante na época. Concílio não foi implantação de igrejas, um trabalho que teve lá em Xerém. E na sua mensagem ele estava fazendo uma explanação, em um momento ele parou e disse essa frase, abre aspas: se há palhaço no púlpito, é porque falta profeta. Ele estava fazendo algumas ilustrações e uma ministração, em um momento ele disse, por quê? Porque nós temos visto algumas coisas, eu não sei se o irmão concorda, em partes, eu acho que lesa um pouco a credibilidade do pregador. É uma pregação stand-up, eu não estou citando meu nome, porque são vários, se eu falar só de um, são vários, que fazem mais graça e acaba quebrando um pouco a linha teológica, e de alguma maneira isso vem lesando a fé e a credibilidade do evangelho que ele prega, não que nós pregamos. Mas de alguma forma vai levando esse grupo da igreja pós-moderna, que nós vivemos hoje, a igreja pós-moderna, com um evangelho pós-moderno, não é verdade? E o pregador, ele tem que ter cuidado com a pregação. O pregador e a pregação. Primeiro, o pregador tem que saber sobre quem ele vai pregar, sobre onde ele vai pregar. Ele precisa fazer isso. Ele não precisa se aprofundar, talvez, porque a realidade é que essa geração que a gente vive hoje, eles têm um acúmulo de informação que nós lá atrás não tínhamos.
Realmente é muito fácil, porque eles recebem a informação em tempo real. A gente não. E eu acredito que a geração do Bispo Calegari foi muito mais difícil ainda. Por quê? Eles precisavam se debruçar mais sobre a Bíblia, sobre uma boa enciclopédia, uma chave bíblica, uma concordância. Hoje a gente clica o Google e a gente tem tudo. A gente tem tudo na mão. Se você tem uma palavra que você quer saber qual o significado dela em hebraico, em aramaico, em grego, você clicou o Google. Antes eles tinham que ficar ali numa enciclopédia, ver um, ver outro, os léxicos, os originais. Hoje não, hoje é tempo real. Cliquei aqui, já apareceu. Então realmente é muito fácil. Eu vejo que tem muitos bons pregadores e bons pastores na nossa geração. A minha preocupação é com a geração futura, a geração que vem depois dessa. O que nós estamos preparando? Que tipo de igreja eu tenho preparado com as minhas pregações? A minha pregação está discipulando? Porque tudo que a gente faz, se não gerar discípulos, nós estamos falhando naquilo que nós estamos pregando. Concorda comigo? Se aquilo que eu prego não gera vida, não gera testemunho, não faz discípulos, eu estou falando com aquilo que Jesus mandou eu fazer. Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que conhecer aquilo que eu vou pregar. Para mim, basicamente, a diferença entre aquilo que eu estou pregando como pastor e aquilo que eu estou pregando como itinerante, né, a pregação em si, ela no contexto da pregação, ela tem a sua relevância. A diferença para mim entre um e outro são as experiências que um pastor tem com o rebanho que o itinerante não tem. Que o pregador, um exemplo, né, em 2005, eu fui convidado para pregar numa determinada igreja que não era nossa, não era a Metodista Wesleyana. E quando eu cheguei lá, se tratava de uma igreja que é tradicional, na verdade, ela tinha o seu protocolo, e eu tinha que seguir aquele protocolo mesmo eu tendo uma vertente pentecostal. E eu falei, poxa, mas por que você está me convidando para pregar na tua igreja? Uma vez que a tua igreja ela é tradicional, ela não é pentecostal e vocês não utilizam ou não usam. O pastor era meu amigo, então eu usei essa linguagem mais simples com ele. Ele falou assim, eu preciso de algo. O que me parece é que ele estava precisando de algo e ele não estava conseguindo transmitir para a igreja. Né? Talvez por estar muitos anos lá na igreja, então ele me fez um convite. Ele falou assim, eu preciso que você fique 7 semanas comigo. Só que lá você não pode. Aí começou a colocar os protocolos, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou respeitar tudo isso. Mas você sabe que a minha linha é essa, sabe, né? Ele falou, não, eu sei, tudo bem, tá tranquilo. Bom, primeira semana, segunda semana, terceira semana, e a gente começou a encontrar os pontos de necessidade daquela igreja, daquela determinada denominação e daquele pastor. Então, na quarta semana, o pastor, ele quebrou o protocolo. Ele quebrou o protocolo. Porém, ele conhecia todos os prós e os contras, ele conhecia os problemas e as dificuldades de cada membro, cada rosto que estava ali, e eu estava pregando dentro de uma revelação. Algumas pessoas, quando terminavam o culto, chegam para o pregador, ora por mim, ora pela minha mãe. A impressão que tem, naquele momento, é que o pastor que está ali cuidando dele todos os dias, né, que acorda de madrugada para orar por eles, que recebe a ligação do irmão, a mensagem do irmão na sua necessidade, ele fica de fora, porque o pregador que está ali está com aquela unção, aquela graça. Porém, eu vi uma ilustração um tempo atrás do pastor Jeremias Pereira. O irmão conhece, né? O pastor Jeremias Pereira. Então, e ele falando, pode vir pregador trazer picanha para vocês, trazer lagosta para vocês, mas o que alimenta vocês é o feijão com arroz que eu dou todos os dias aqui, é o que está mantendo vocês vivos. Eu achei muito interessante que ele tem uma linguagem muito solta, né? Isso, uma linguagem simples. Muito simples. Eu achei muito interessante isso. Fica satisfeito com o anguzinho que eu dou dando para vocês, com a polentazinha, de vez em quando eu coloco uma saladinha, e de vez em quando tem uma mistura. Né? Porque a verdade é essa. O pregador itinerante, ele vai na igreja, ele faz ali, e isso você colocou antes, é muito importante a pregação, e em alguns momentos na igreja é necessário, até para você fazer alguma coisa diferente, né? Mas a responsabilidade de um pastor é extremamente diferente da responsabilidade daquele que vai lá pregar. Porque você tem que estar lá todos os dias, ter uma mensagem nova todos os dias, né? Tem uma mensagem que
que vai confrontar, vai edificar, vai consolar aquele teu rebanho, enquanto o pregador, e eu costumo dizer o seguinte, o pregador itinerante, ele tem ali 10 mensagens. Com 10 mensagens ele passa alguns anos pregando em igrejas diferentes. Com aquelas 10 mensagens, talvez até menos. Mas no nosso caso não. E eu tive essa primeira experiência no ano de 2009. Eu vinha de uma pegada muito forte na itinerância, pregando em alguns congressos, algumas campanhas, algumas conferências, igrejas pequenas, igrejas bem pequenas, igrejas enormes, igrejas grandes, grandes púlpitos, pequenos púlpitos, que eu não fazia muita divergência, é onde eu era convidado, eu ia pregar. E como itinerante, eu subia ao monte, eu fazia jejum, eu orava em casa pedindo a Deus unção, para que quando eu estivesse pregando em qualquer púlpito que fosse, vidas se convertessem, almas se convertessem, fossem curadas, pedir a Deus para que Deus pudesse me usar para curar pessoas. É aquela coisa a gente está começando, aquele fervor que não deveria fugir de nós nunca. E passei alguns anos nesse ministério assim. E pregando, Deus me dava muita graça, muitas almas se convertiam, às vezes 15, às vezes 20, num culto, 20 pessoas. Eu falei, meu Deus, 20 pessoas aceitaram Jesus. Me lembro da igreja lá em Cabo Frio, do projeto Resgatai, Ministério Resgatai, em uma ocasião que, além de cura, 20 pessoas se converteram num culto só. E aquilo me trouxe uma alegria no coração. Ia pregar em outro lugar, era 3 almas, era 5 almas. Aí eu fui pastorear. Fui nomeado para a igreja lá em Betim, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Não sei se o irmão conhece. O irmão é mineiro, né? Então, Betim. Eu sou carioca, mas estou aqui há 10 anos. Conheço. Então, nós somos, estou falando, tem alguns pontos aí de semelhança. Também sou carioca. Né? Amém. Eu também sou carioca. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou carioca da Gema, mas fui para Cabo Frio ainda pequeno, fiquei lá até sair para o ministério. O irmão é da onde no Rio? Bom, eu nasci em Niterói, Papagoiaba, e eu fui criado lá em Paciência, na Zona Oeste, ali próximo de Campo Grande. Conheço. Então, assim, quando eu fui nomeado para pastorear uma igreja lá em Betim, eu tinha ido lá para pregar, fazer uma série de conferências, 3 dias de conferência lá. Né? Mas eu não tinha a menor noção de que eu seria o pastor daquela igreja que eu fui. Porque os pastores que estavam lá eram meus amigos, tinham feito seminário comigo em Cabo Frio, e depois mudaram para Belo Horizonte. Fui lá. E quando chegou em 2009, eu fui para pastorear essa igreja. Interessante que havia acontecido algumas situações, e essa igreja tinha um número bem pequeno de membros, 4 membros, 5. E eu, no domingo da minha posse, tinha lá umas 16 pessoas. Mas depois que eu tomei posse mesmo da igreja, no domingo eu preguei para 8 pessoas. Mas quando chegou na terça, tinha eu, minha esposa, o meu filho que tinha 3 anos de idade, e mais um irmão. E você tinha que pregar. Tinha que pregar. Quando chegou na quinta-feira, estava eu, a minha esposa, meu filho, mais um irmão, depois chegou outro, mais 2 pessoas. Você tem que pregar. Quando chegou no domingo, tinha 7 pessoas. E durante alguns meses, era isso que eu tinha que pregar. É para esse número de pessoas que eu tinha que pregar. Então eu tinha que abrir o culto, eu tinha que fazer o louvor, eu e a minha esposa tinha que fazer o louvor, eu tocar e cantar, pregar e encerrar o culto. Aí eu comecei, acabou as minhas, como eu falo assim, o meu sermonário, né, acabou as mensagens que eu tinha como itinerante, eu preguei todas elas. E agora eu tinha que fazer o quê? Me debruçar sobre a palavra. Porque você tinha que pregar na terça-feira uma palavra, na quinta-feira outra palavra, só tinha eu para pregar. No domingo outra palavra. E para as mesmas pessoas. E dali em diante eu comecei a falar assim, rapaz, eu pensava que eu era pregador. Eu pensava que eu agora sim eu estou vendo a realidade. Agora você tem que ter palavra. Além de você ter uma boa mensagem, você tem que pregar sabendo que o camarada está, às vezes, praticando alguma coisa, sabendo da vida da pessoa. Então a diferença entre uma e outra é muito grande em função, primeiro, você precisa ter uma mensagem nova sempre, e depois você precisa conviver com aquilo que você prega e com a pessoa para quem você está pregando. Aí é sim, aí você lidar com uma realidade bem diferente. Eu tenho que tratar com o rebanho para quem eu estou pregando
todos os dias, todos os cultos, ano após ano. Aí a gente vai ver a grande diferença. Porque o pregador itinerante, ele vai e prega. Mas a responsabilidade dele é só até quando ele fala assim, eu entrego o microfone. Entregou o microfone e acabou a responsabilidade dele com aquele rebanho. Alguns pregadores são responsáveis e não lesa o rebanho onde ele vai pregar. Mas eu mesmo tive experiência de levar pregadores da minha igreja que eu tive que consertar tudo que ele fez depois. Porque não teve a responsabilidade, né, de tratar aquele rebanho entendendo que não é dele. E depois você tem que lidar com essa situação. Pastor, o bispo Elisiário está pedindo desculpa, que ele vai precisar sair, mas ele está enfocando que a linha de raciocínio está coerente com o tema. Amém? Amém. Me ajuda bastante. Inclusive, o pastor já citou uma frase do bispo, e a gente sabe que existe realmente uma realidade que ela vai ser contraditória dentro em determinado momento, porque o que o irmão apontou aqui, eu me lembro que uma época da minha vida eu fiquei por 6 meses pregando praticamente todos os dias, salvo uma segunda-feira. Mas até o sábado, as reuniões também tinha que ter pregação. E eram poucas pessoas realmente, em torno de 10 pessoas. Depois a igreja cresceu, diversificou. E também, conforme a igreja vai se multiplicando, parece que a sua inspiração ela vai ampliando também. Sim, verdade. Porque são mais pessoas que vão chegando, são mais acontecimentos, são mais transformação de vida. Assim, um leque de situações que Deus vai agindo, vai operando, e vai ilustrando, ajudando a ilustrar também. Mas foram 6 meses que eu não me lembro de ter repetido mensagem, mas quando eu paro para pensar, eu fico assim, meu Deus, quanto difícil foi esse período que eu vivi na minha vida, mas que marcou. Hoje, diante dessa realidade, meu pastor, será que eu estaria exagerando em afirmar que todo pregador itinerante prega fora de contexto? Agora você me apertou sem me abraçar. Não. Eu digo isso focando na seguinte forma. Não propriamente dito na questão dele estar fora do texto que ele está pregando. Não, nem do tema. Mas eu falo no contexto geral dele não vivenciar o dia a dia da igreja, dele não se relacionar com a igreja, dele sequer ter assim a noção do que é pastorear essa igreja. Então eu estou assim indo por essa linha de raciocínio. Mas pastor também pode ficar à vontade, se tiver e se quiser ilustrar com alguns exemplos que realmente já sentiu e já verificou, justamente pastor ele acaba tendo que apagar mesmo o incêndio que alguns pregadores podem acabar colocando. Eu tenho alguns amigos que eles não pastoreiam. Se por acaso eles forem pastorear, eles vão ter problema de pastorear. Não são pastores, são pregadores, evangelistas talvez. Se tiver que cuidar do rebanho, ele não vai conseguir. Então eu acho que é um ministério muito relevante, muito importante, o ministério do pregador itinerante, do evangelista, né? Daquele que vai levando a palavra, muito importante. Alguns, eles pregam nas suas experiências pessoais, e são grandes, tem que passar, às vezes, tempo fora, né, longe da sua família, e tem experiência de uma igreja, tem experiência em outra, situações que Deus os usa na área de cura, na hora de trazer uma palavra revelada, uma palavra profética, uma profecia. E eu vi tudo isso acontecendo, tem bons amigos que quando chegam no meu púlpito, são pessoas que eu confio de trazer do meu púlpito, normalmente eles alimentam bem o rebanho sem lesar, sem deixar nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, deixa a igreja avivada, né? Traz aí um vinho novo, posso dizer assim, um vinho novo. Porque às vezes nós pregadores, a gente vai, não que a gente fique repetitivo. Querendo ou não, algumas ilustrações a gente acaba cometendo esse erro, né? De repetir alguma ilustração, algumas palavras, e a gente acaba trazendo um ou outro. Com relação a alguns pregadores que estão fora do contexto, tem também. Tem aqueles que, na verdade, vão lá, pegam uma mensagem do pastor Júlio, achou bonita, e ele quer pregar em outro púlpito.
né? Simplesmente porque achou a mensagem bonita. Ou leu um livro e já quer pregar. Acontece também isso. Agora, existem esses dois lados. Existem aqueles que realmente eles são pregadores e estão fora do contexto, mas eu não posso aqui colocar como um todo, eu não posso generalizar, porque não é verdade, né? Temos que fazer justiça àqueles que fazem um trabalho muito sério. Tem pregadores muito sérios, que quando você leva na tua igreja... Eu, por exemplo, o irmão é membro da igreja aí em Cataguases, pastor Fabiano. A primeira vez que eu fui pregar aí, ainda era a igreja no centro, em frente próximo ao Banco do Brasil ali, próxima à praça, a igreja era ali no centro. Eu tinha acabado de assumir a igreja de Guidoval. Tinha passado por um problema, que a gente está falando de experiências, né? Essa talvez tenha sido, né, uma das grandes experiências que eu tive no meu ministério. Porque nós chegamos na cidade, eu estava pastoreando ainda em Betim, houve um concílio extraordinário de 2011, eu fui nomeado para Tocantins de Minas. Mas houve aí um pastor que estava nomeado para Guidoval, teve um problema e não pôde assumir, então eu fui nomeado para Guidoval. E eu estava em Cabo Frio, depois de 3 anos, eu ia passar o Natal e o Ano Novo com a minha família, depois de 3 anos. Falei, poxa, graças a Deus, agora eu vou passar o Ano Novo aqui, passei o Natal, vou passar o Ano Novo aqui com a família, depois de 3 anos, vou estar com eles aqui. E o telefone do meu superintendente tocou, ele me ligou, estava em Cabo Frio, e falou assim, olha, o pastor que estava aqui na igreja de Guidoval teve que tomar posse na igreja, é muito longe, ele não vai poder voltar, está lá em Goiânia. E eu preciso que você venha dar o culto de virada do ano. O pessoal está esperando pelo novo pastor. Mas aí eu já tinha marcado só depois da virada do ano. Você fala triste, né? Eu já tinha marcado para a virada do ano. Aí ele falou, poxa, mas seria bom que você pudesse vir e tal. Eu falei, não. Tentei argumentar, mas eu vi que não dá. Tem coisas que não dá para argumentar. E conversei com outro pastor amigo, Wesleyano, lá também de Cabo Frio, e falou assim, aquele rebanho já é seu. E ele precisa de você. Aí está a diferença do pastor também. Porque se eu fosse só o pregador, ele ia ficar lá na praia. Eu estava na minha terra. Eu estava pensando no churrasco do domingo, com a família, do Ano Novo. E de repente, eu tive que fazer as malas, eu, minha esposa e meu filho, e fazer uma viagem de Cabo Frio para Guidoval. Eu cheguei lá sábado de manhã, por volta das 11 horas da manhã. E quando eu fui pegar a chave da casa onde eu ia ficar, uma irmã que estava lá disse o seguinte, pastor, eu preparei um quarto lá na minha casa para vocês, porque a casa do pastor está muito cheio de mofo e está muito bagunçada e vocês vão ficar muito desconfortáveis, não tem nada para vocês ficarem lá. Não tem uma cama legal, então eu preparei lá em casa. E aquilo acabou, de uma certa forma, salvando a minha vida, a vida da minha esposa e do meu filho. Porque isso foi no sábado. No sábado à noite, nós damos o culto da virada do ano. No domingo, nós damos o culto do primeiro domingo, né? Primeiro do ano, dia 1º. Mas no domingo à noite, pós o culto, já começou a chover. E na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a cidade já estava debaixo de água. A igreja onde eu assumi, ela desapareceu debaixo de terra, sabe? A parte de trás da igreja desceu um barranco que tomou toda a igreja, ela foi soterrada, né? Nós perdemos a igreja, nós tivemos que fazer uma igreja em outro lugar. O carro que eu tinha também ficou debaixo d'água 1 dia e meio, eu não vi o meu carro. E na nossa frente nós vimos caminhões passando, carros passando, ficou depois pendurado em poste, casas. Tinha um galpão que estava na nossa frente assim, tinha um caminhão dentro dele, e da janela, da sacada, nós vimos aquele caminhão dar 3 voltas e aquele prédio ruir na nossa frente. E foi uma experiência muito grande. No dia seguinte, quando as águas desceram, eu andei pela cidade. Eu me senti um Neemias em meio aos escombros em Jerusalém. A cidade estava destruída. A parte baixa da cidade estava destruída. O comércio botando as coisas que haviam estragado para fora. Eu vi desesperança, desilusão. Aí eu fui na igreja, abri a igreja. Quando cheguei lá, ainda tinha água, os instrumentos debaixo de barro, púlpito quebrado, data show, bateria, tudo destruído. Sabe, querido? Então, foi nessa ocasião que eu assumi a igreja de Guidoval, e essa foi uma grande experiência, que eu também tive o prazer de conhecer o pastor Fabiano. E me lembro, eu não sei se foi
acredito que foi no meio do ano, junho, o pastor Yankee, que era o superintendente distrital, meu superintendente, ele tinha esse compromisso com o pastor Fabiano, mas precisava fazer uma viagem. Ele ligou para o pastor Fabiano, a gente estava em Juiz de Fora, resolvendo alguma coisa, ligou para o pastor Fabiano e falou assim, eu não vou poder ir, mas vou mandar um pregador. E naquele dia eu não fui como pastor, fui como pregador itinerante. Depois de 3 anos eu revivi o que era ser um pastor itinerante de novo. Eu vou pregar nessa igreja, não sei como que é. Quando eu cheguei lá, eu vi uma igreja enorme. Nessa época tinha mais de 600 membros na época, e tinha 2 cultos. E quando eu olhei aquilo, eu falei, puxa vida. Então eu pude reviver um pouco isso. E quando eu cheguei lá, eu preguei uma palavra. Quando eu terminei de pregar a palavra, com as pessoas vieram conversar, ele mesmo veio conversar, e ele é muito sério, né? Antes de eu começar a pregar, ele falou assim, irmão, olha, tenho aqui o nosso amigo, pastor Marcelo, na verdade nós não somos amigos de conversar, né? Eu não sei como que ele prega, ele tem alguma justificativa para o rebanho, né? Mas eu tenho certeza que quem indicou é sério, tem compromisso com o púlpito, ele não me indicaria alguém que não fosse bom para pregar nesse púlpito. Bom, meu coração começou, imagina, se eu ouvir essas palavras antes de pregar para um rebanho, depois de 3 anos pregando para poucos membros, né? Aí quando eu subi ao altar, Deus me deu graça novamente, eu orei ao Senhor novamente, né? Sempre na dependência do Senhor. E algumas semanas depois ele falou assim, rapaz, o que você fez aqui, cara? Eu falei assim, o que foi? Eu falei assim, rapaz, o pessoal só fala da pregação. O que está acontecendo? Eu converso com um, fala da pregação do pastor Marcelinho, fala com outro, fala do pastor Marcelinho, fala com outro, fala do pastor Marcelinho. O que você fez aqui, rapaz? Pastor, não sei, eu preguei, ué. Só preguei a palavra. Rapaz, o pessoal tá falando para eu convidar você de novo. Sabe, querido, por quê? Porque o pregador ele tem que ter a responsabilidade com a pregação e de quem ele vai pregar. Ele tem que conhecer quem ele vai pregar. Eu me lembro que naquele dia eu preguei uma mensagem baseada no texto de João 6,15, quando Jesus ele sai do meio da multidão, onde ele havia multiplicado pães e peixes, e vai orar sozinho. Os discípulos não acompanham ele, vai para o mar, e eu falei daquela tempestade que estava acontecendo. E naquele dia nós começamos a traçar uma aliança de amizade. Por quê? Porque a responsabilidade daquele que vai pregar no púlpito de um outro pastor é maior do que quando ele prega no seu púlpito. Porque ele está pregando para um rebanho que ele não conhece, por problemas que ele talvez não conheça. Então, o meu ponto de vista, a diferença entre o pregador e a pregação, se o pastor ele é um bom pregador, então quase que não tem diferença na pregação. Uhum. Mas existem casos que nós sabemos, como eu disse para você, eu tive o privilégio de ter pastores que eram grandes pregadores. Mas eu também conheço pastores que são excelentes pastores, mas não são tão bons pregadores assim, né? Mas são bons pastores. E o que me trouxe um pouco de conflito no início do ministério pastoral foi que aquele mesmo impulso, né, aquela mesma motivação que a gente tinha como pregador itinerante, a gente não recebe como pastor, da igreja para o pastor. Tanto é que quando eu convidava pregadores diferentes, aconteceu esse fenômeno que aconteceu comigo lá na igreja do pastor Fabiano. O que aconteceu? Traz ele de volta, traz aquele pregador de novo, né? E de alguma maneira, se a gente não tiver maturidade, a gente acaba ficando enciumado e achando que a gente está tão pequenininho diante daquele pregador. Mas não é verdade, é porque você está ali todo dia, né? É igual, por exemplo, você come a comida da sua esposa todo dia, ela prepara aquele feijão, prepara aquele arroz, de repente você vai na casa de alguém, de um amigo, ele prepara um almoço, e você fala, poxa, que comida gostosa, né? Mas o que te alimenta todo dia é a comida da tua esposa ali, que ela faz, que ela vai pro fogão todo dia ali, não é verdade? E trazendo agora para a realidade do nosso patrono, né, nossa referência, assim como fundador wesleyano, John Wesley, a gente vai entender que em determinado momento ele foi tanto o pastor preocupado com a causa não só das suas ovelhas, mas com a causa da comunidade, com a necessidade da igreja ser também igreja comunitária e alcançar aqueles necessitados, preocupado com o ensino, porque ele também introduziu a rede de ensino, ele atuou também nessa área, implantando uma metodologia de educação, mas ele foi considerado também, e ele até se considerava em alguns momentos da sua biografia, como um pregador itinerante.
Mas Sim, o sim. que eu trago como destaque é que ele tanto valorizou a função do pregador considerado leigo, né, do pastor leigo, quanto ele frisou a necessidade e trabalhou muito bem a ferramenta dos pequenos grupos, a ferramenta do agrupamento, a questão da importância de se ensinar, né? De não só apenas jogar a palavra, mas preparar também o terreno para que ela cresça e trabalhar a questão do discipulado. Diferente se a gente for analisar a biografia de George Whitefield, e com ele, no caso de John Wesley, teve muito mais sucesso do que o George, justamente por isso, porque ele teve a visão, a percepção da necessidade de também trabalhar o contexto do ensino, da continuação da mensagem. E aí eu vou extrair uma preocupação que o irmão associou com a responsabilidade, com o compromisso associado à experiência, que também foi algo marcante na vida de John Wesley, que ele traz para nós outros hoje, quanto é importante o foco também na experiência, não que seja a tábua de salvação, porque, como o irmão falou, são experiências diversas, diferem de um para o outro, não é? Nem todos vão viver a mesma experiência, por mais que a gente venha a ter um acréscimo de dias e de anos, a gente não vai conseguir viver a mesma experiência, porque as percepções também são diferentes. A nossa cultura, a nossa historicidade também é diferente. Nossa formação também é diferente. Mas de John Wesley, eu vou extrair a questão dessa responsabilidade de tanto, aí eu jogo nos ombros dos dois, tanto o itinerante quanto o pastor atuante, sobre a questão da mensagem não ter o fim, a nossa mensagem não ter o fim em si mesmo. Por exemplo, eu vou acreditar, eu vou achar que eu vou pregar uma mensagem que ela vai definitivamente selar ali a opinião, selar o pensamento daquele povo, que vai nortear o caminho deles e que eles vai nunca mais, como por exemplo, muitos até acreditam, não, eu vou ficar na história, eles não vão esquecer esse dia, não vão esquecer esse sermão. Mais uma mensagem como um projeto também científico, né? Como a gente fala na faculdade, o trabalho científico, a gente nunca deve deixar fechado, as questões fechadas, mas sempre aberto, para que o outro venha acrescentar. E realmente, a mensagem de John Wesley, que eu consigo absorver, é aquela mensagem que ele deixou uma continuidade. Olha, vai vir a outra, vai vir a próxima, e a próxima tende a ser melhor, até alcançarmos a tão sonhada ideologia da teologia da perfeição, que muitos questionam, mas que é contínua. Então, o que eu entendo disso, meu pastor, não sei se o pastor concorda, mas fique à vontade para discordar, essa extração que eu trago, que é justamente John Wesley deixar a mensagem aberta, nos fazer pensar, refletir, com aquele gostinho de querer mais, querer sempre mais, que pode ser também aí uma das grandes lições para ambos, na minha percepção. O que o irmão acha dessa percepção? Fique à vontade. Eu acho que a gente tem 10 minutinhos aqui, deixa eu conferir aqui. A gente deve ter aqui, para não perder, 5 a 7 minutos. 7 minutinhos, fique à vontade, para dar tempo da gente encerrar bem, fazer uma oração e fazer as considerações finais. Amém. Meu pastor, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, Paulo tinha uma intenção. E a pregação de Paulo, ele tinha uma linha metódica. Se você observar, todos os escritos, tudo que Paulo fala, ele tem uma linha metódica. E dentro dela está o discipulado. Na verdade, quando ele fala que ele era imitador de Cristo, ele não estava brincando com aquilo que ele estava falando. Ele era um imitador de Cristo, né? Talvez um dos maiores imitadores de Cristo no que diz respeito à pregação, ao ensino da época. Lógico, quando ele falava de salvação, redenção, reconciliação, graça, justificação, lá em Romanos, ele estava falando de tudo isso. Quando você pega os escritos e as experiências de Wesley, não é muito diferente. Por isso que ele tinha um andamento, ele tinha uma sequência, né? Ele tinha o seu método. Você foi muito feliz quando você colocou que o John Wesley tinha uma preocupação no discipulado, ele trabalhava muito bem no conceito dos pequenos grupos. Eu vi isso lá em São Paulo, há 2 anos atrás. Eu fui fazer uma conferência internacional de visão celular e uma conferência nacional de Casa de Paz, com o pastor Danilo Figueira. Eu estive lá em São Paulo, na igreja dele, e vi o que está acontecendo lá.
Eu vi como que é trabalhado. E eu já vinha sonhando com isso, estudando pequenos grupos, DNA, MDA, tudo que fosse relevante, até que um dia surgiu um nome chamado GECEL. E quando surgiu esse nome na Igreja Wesleyana, eu falei, abriu uma coisa, eu fui estudar o que era o GECEL no conceito wesleyano. E vi que tinha muito a ver com isso, como eu falo para você, algumas semelhanças, não idênticas, mas algumas semelhanças. E foi em 2018, início de 2018, que eu estive lá vendo essa conferência. E como eles trabalham dentro de um propósito. Você me perguntou da pregação, mas nós que somos pastores, nós temos que ter esse cuidado, que a nossa pregação tenha também um método de discipulado nela, que você possa deixar essa porta de continuidade, uma ligação, o fio onde você pode conectar ele depois. Essa conexão, ainda que você naquele momento parou, mas você tem ali uma conexão para o condutor continuar fornecendo energia para o rebanho. Então, eu acho muito interessante o pregador que ele tem essa sequência, que consegue com facilidade fazer isso. Paulo conseguia fazer isso com facilidade. E nós vamos ver um pouco mais à frente, alguns séculos depois, John Wesley fazendo a mesma coisa e tendo muito sucesso. Por isso, talvez, muitos de nós, pastores wesleyanos, alguns não, seguem esse metodismo. Quando eu vi e estudei sobre o Casa de Paz, eu não sei se o irmão já ouviu falar, ou conhece, já estudou alguma coisa. Então, eu encontrei algumas coisas que são muito semelhantes entre Jesus, quando ele envia os 70, e a pregação que ele manda eles pregarem. Depois eu vejo Paulo, e lá na frente, na nossa geração não, né? Mas numa geração mais moderna, a gente vai ver John Wesley se preocupando com isso, com a pregação que ele vai pregar, tanto que ele diz, né, eu convido as pessoas, né, eu me coloco em chamas, não é isso? E convido as pessoas para me olhar, para me verem queimar. E também, se eu não me engano, já é uma frase dele, quando ele diz, ou você coloca fogo no teu sermão, ou você coloca fogo no teu sermão, ou coloca o teu sermão no fogo. Não sei se essa frase é dele, posso estar equivocado. É dele também. É dele também, né? Também. Então, e essa coisa do sermão, de você chorar pregando, eu conservo isso no meu ministério até hoje, como pastor. Por um momento eu quase perdi isso. E quando eu estava sentindo que isso estava afetando tão poderosamente a minha pregação, eu estava de férias em Cabo Frio, eu comecei a orar ao Senhor e subi ao monte, onde Deus me curou, lá em 1983, Deus me curou. E eu fui falar com Deus, e Deus me deu uma mensagem, eu me recuso a me tornar amargo. Por quê? Porque você vai pregando e a coisa, às vezes, tem alguém que diz, você não vive o que prega. Não sei se você já teve essa experiência. Você prega, motiva, fala que Deus vai mudar a tua vida, mas a sua ainda está ali. A coisa ainda não aconteceu. A coisa ainda não fluiu. Aí você fica pensando, mas eu vou lá e prego para o irmão. Quando ele fala comigo, eu falo, não, Deus vai te dar o refrigério. Deus está entrando, vai entrar com essa providência na tua vida, porque você precisa falar essa palavra. Mas às vezes você chega em casa, bota a cabeça no travesseiro, a coisa não está acontecendo com você. E algum dia, alguém cometeu o erro de dizer para mim, você não está vivendo o que você prega. Eu falei, não, eu só vivo o que eu prego, porque eu não vivo pelo aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio, e eu creio que Deus faz. Por isso que eu continuo pregando, porque se eu não estou inserido no contexto daquilo que eu estou profetizando para a vida da pessoa hoje, eu preciso acreditar que lá na frente isso vai acontecer comigo, porque o nosso Deus, ele tem o tempo dele, e no tempo dele ninguém se perde. Quando nós andamos na administração, no relógio de Deus, nós andamos no tempo certo, nem atrasado, nem adiantado. Então eu procuro sempre pregar uma mensagem que leve as pessoas a conhecer, ao conhecimento pleno do caráter de Cristo. Mas sempre explicando sobre salvação, justificação, redenção, pecado, vinda do Senhor Jesus, discipulando e ensinando essas pessoas a ter um relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nunca colocando um Deus como um ser que está tão longe a ponto de você não conseguir tocá-lo, mas também não tão perto a ponto de você chamar ele de você. Uma intimidade tão grande. Amém. Está acabando a live, tem 30 segundos, meu pastor. Nossa, Deus. Bom, eu agradeço a sua participação, agradeço os irmãos aí, o tempo voou realmente. Pastor, fique à vontade. Eu quero agradecer ao pastor Júlio, pastor,
Foi um prazer imenso. Nós Bem, meus amados, o tempo passou e nós não nos apercebemos que a contagem era bem menor do que aquilo que eu imaginava. Então voou. E para não ficar a live solta, nós estamos entrando, estamos convidando o nosso pastor, ele vai voltar e eu peço aos irmãos que estejam conosco, porque depois esse vídeo vai ficar gravado e postado no nosso repertório para servir de edificação e consulta em tempo oportuno. Então há necessidade de a gente estar voltando, fazer esse breve encerramento pontual e encerrar orando, para que nós possamos depois editar esse vídeo e aí somando ao outro a gente vai ter uma live completa e na íntegra que vai servir de edificação para os nossos irmãos. Então estou voltando aqui, entrando novamente ao vivo e aguardando a entrada do nosso pastor Marcelo. Ele vai estar entrando. E assim que ele entrar, vou estar acionando de novo o nosso pastor, em torno de 10, 15 minutinhos. Ele vai concluir o raciocínio dele e nós vamos aí estar encerrando também com as considerações finais e com a oração para que não fique solto. Então, louvado seja Deus. Nosso irmão Gustavo, um forte abraço. Meu irmão, é um prazer tê-lo aqui. Fique conosco, com a gente, que logo a mais, às 8 horas, vamos ter também o nosso Gessel. Isso. E hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Marcelo, que fez uma explanação interessante. E não podemos ficar, né, meu pastor, com a nossa live solta, sem a finalização, sem a oração, encerrando, agradecendo a Deus. Então fique à vontade aí. Não lembro aonde o irmão estava no momento em que caiu, porque nos surpreendeu o tempo. Eu estava falando que foi um prazer te conhecer, em primeiro lugar, né? Nos conhecemos através de uma resposta que foi dada lá no Facebook, de uma enquete que o irmão colocou, né? Sobre esse assunto. E assim estabelecemos ali um relacionamento. Então agradeço ao amado por ter nos convidado, aos irmãos que estiveram conosco até agora, que Deus possa estar abençoando a tua vida. Espero em Cristo Jesus ter acrescentado na vida de alguns irmãos. Qualquer dúvida, tenho certeza absoluta que você pode acionar o pastor Júlio, pode nos acionar também, porque às vezes não deu tempo para a gente responder algumas coisas aqui que os irmãos colocaram, mas aí tanto essa plataforma digital está disponível, a minha, e acredito também que do pastor Júlio. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Agradeço aí ao bispo Elisiário pela palavra, que nos motivou, né, pastor Júlio? Sempre uma palavra. Foi uma participação muito pontual, uma participação até inesperada, mas que nos trouxe realmente aí um suporte. Ele vai estar conosco na sexta-feira agora, falando também sobre experiências como o legado de John Wesley e da própria vida, porque nós vamos abordar situações que foram descritas na sua trajetória dentro da sua obra, do seu livro, que é intitulado Um Legado. E é interessante que tem algumas coisas ali que realmente norteia tudo aquilo que nós falamos aqui. Então, uma coisa é ser um arauto, não que não seja, eu quero deixar bem claro, meu pastor, para os nossos irmãos, que nós destacamos aqui, logo no começo e também discorrendo, que tanto é importante o papel do personagem, do pregador itinerante, quanto do pastor atuante. Em determinado momento, a gente vai também concordar que há algumas divergências com relação à vivência, à experiência, como o irmão contou, que foi realmente passar pela difícil situação de ver a cidade, de ver a igreja imersa em água, em lama, destruída, e ter que começar de novo, assim como pegar também uma igreja com poucas ovelhas e passo a passo tendo que motivando-as e também se motivando, coisa que às vezes o pregador itinerante ele já tira de letra, né? Porque ele já está habituado a fazer isso. Mas nós sabemos que em determinado momento, tanto aquele que vem com uma mensagem pontual, quanto aquele que está ali no altar instruindo, precisa deixar aquele gostinho de quero mais, aquela mensagem relacional, aquela mensagem que vai instigar o ouvinte a buscar na fonte, a beber na fonte, a querer mais, a mergulhar mais. E aí, mergulhando mais, ela também futuramente vai se tornar também um arauto, porque é esse papel de formar discípulos, fazer com que passe por
cada um de nós, como canal, encontre o outro na outra ponta. Então, essa percepção que ficou, nós extraímos aqui que John Wesley, ele teve essa percepção e nos deixou como legado, como ensino, essa preocupação em ensinar, em implantar essa metodologia que desemboca no GECEL, que hoje nós intitulamos como pequenos grupos, e hoje nós vamos ter uma reunião 8 horas. Gustavo está aí conosco, ele vai estar conosco logo mais às 20 horas, do nosso GECEL aqui local. A importância, e hoje foi ampliado, porque o público-alvo ampliou, porque hoje está nas redes, e não apenas se tornou um pequeno grupo, mas um pequeno grupo com uma visão ampliada de alcance ampliado. Então, meu pastor, foi muito bacana ter lhe conhecido, é muito proveitoso estarmos trocando essas informações, a vossa participação lá no nosso pequeno grupo pastoral também, edificando o ministério, tem sido pontual, tem sido relevante, importante, e Deus nos deu uma visão de buscar formar essa rede. Então, amém. Agradeço ao irmão por ter atendido o nosso chamado, por nos ajudar com esse material que vai ficar útil e vai ser disponibilizado por meio do nosso canal Uma Dose de Esperança em Tempos Oportunos no YouTube. O irmão também, o pastor Marcelo, meus irmãos, tem também um canal no YouTube e com mensagens também que realmente elas têm um foco interessante, porque o pastor também evidenciou aqui que ele gosta de levar o ouvinte, transportar o ouvinte para o cenário do acontecimento. Não sei quem foi o pregador, não é? Jonah Edwards, é isso? Que pregava que as pessoas pareciam que elas estavam sendo sacudidas, saindo do lugar. Ou ele ou foi George Whitefield que pregou o sermão, não estou lembrando agora, e as pessoas acreditavam realmente que tinha anjos ali, que elas estavam à beira de cair no abismo, e elas corriam desesperadas para aceitar Jesus. Bom, enfim, só queria... Pode ficar à vontade, meu pastor. Pastor, Gustavo, sim, vai ser bênção. Com certeza, Gustavo, daqui a pouquinho. Pode ficar, dei as suas considerações finais, só falei para o irmão dar as suas considerações finais, a gente encerrar orando, e aí fazer a edição dessa live. Fique à vontade, meu pastor. Só queria acrescentar algo aqui com relação à diferença entre um e outro, só para encerrar, que foi até a resposta que eu dei para o irmão, né? Isso. A experiência pastoral e do itinerante, né? Porque muitas vezes o pregador que vai como itinerante na sua igreja, ele traz um avivamento, traz cura, traz revelação, mas a grande questão é que quando aquele irmão te liga 3, 4 horas da manhã, porque tem um demônio manifestado lá na casa deles, né? Tem um enfermo lá na casa dele, quem atende essa ligação é o pastor, né? E como eu disse naquela resposta, uma grande experiência que eu tive também foi ter que fazer um ofício fúnebre de uma mãe que havia perdido a sua filha no dia anterior, né? E nós orando para que pelo menos a mãe fosse salva, mas ela acabou também vindo a óbito. E eu tinha batizado a mãe dela e o irmão dela tinha resgatado para o Senhor Jesus. E era o primeiro bebê dela. E o esposo estavam criando aquela expectativa do nascimento dessa criança. Mas naquele dia eu tive que estar lá naquele cemitério, fazendo um ofício fúnebre tanto da mãe quanto da criança e pregando a palavra para o marido e levar ele a crer, aquela mãe e aquela família, levar eles a crer que aquilo que estava acontecendo estava no controle de Deus. Como fazer isso? Né? Então essa talvez seja a grande diferença, o Grand Canyon entre o pregador itinerante e o pastor. Que você precisa estar lá, em momentos também, em situações como essas. São situações que às vezes o pregador itinerante, eu que fui terminava de pregar, comia lá o meu lanche, pegava o meu carro e voltava para casa, mas o pastor tinha que fazer o restante do trabalho. Então o trabalho pastoral é um trabalho muito importante, né, que precisa realmente ser valorizado. Então fica aqui minhas considerações finais, que Deus possa estar te dando graça e te conduzindo nesse caminho que Ele revelou ao teu coração, para que outras pessoas também possam ser, como que eu posso dizer, alimentada e acrescentando no saber, no conhecimento, e empilhando o conhecimento, porque o irmão tem muito para dar para nós também. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida e esse ministério que Deus tem te dado. Em nome de Jesus. Então, prazer estarmos juntos.
e faço minhas as suas palavras, porque é muito bom a gente destacar o nível de reciprocidade que Deus tem nos dado, desde o nosso episcopado, o nosso bispo estava presente aí, nos ajudou. É uma coisa nova, pastor. Eu estou provando, eu estou vivendo uma coisa nova. Eu não sei se o irmão também pode destacar que é novo também essa realidade que nós estamos vivendo aqui, de ter aí o prazer de estarmos juntos e de ter o bispo justamente participando, ajudando, né, com a colocação e até com a lembrança da frase que o irmão citou dele. Então, para mim, é indescritível, para mim é inigualável, para mim é inédito, e os irmãos vão ter a oportunidade de ter acesso a essa live postada lá e ver que realmente foi na íntegra, e como é maravilhoso poder orar e pedir que o Espírito Santo conduza, porque o repertório que a gente tinha aqui, praticamente ele fica de lado. Deus vai conduzindo. Eu confesso, irmão, que essa lives é tudo muito novo, assim como é para o irmão também. Eu tenho feito algumas lives aqui, desde o início da pandemia eu comecei a fazer o culto online e as lives. Eu confesso que no início era muito ruim, eu ficava constrangido, não sabia como me posicionar, não tinha a menor ideia. E às vezes foge palavras que são tão simples para nós, porque a gente sabe que a gente está diante. Algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas talvez estejam nos assistindo aqui, a gente sabe que vai para milhões de pessoas às vezes. Isso, teve um caso de certeza. frustração. E quando eu olhei tinha um pouquinho de pessoas, né? Mas quando eu vi no outro dia tinha quase 700 visualizações. Eu falei, meu Deus, mas de onde veio tudo isso? E gente de tudo quanto é lugar, gente de tudo quanto é lugar, até dos Estados Unidos, até da Inglaterra, onde tem amigos, fala, estou assistindo você aqui, assisti a tua live, e às vezes a gente foge alguma coisa, né? Porque a gente fica um pouco apreensivo de como a gente vai falar. Mas graças a Deus que Deus abriu essa ferramenta para que a gente pudesse estar se comunicando, interagindo, levando a palavra do Senhor e criando amizades, que é o nosso caso agora. Deus continue realmente. Amém. Segunda-feira o pastor Calegari vai estar conosco também. Calegari Filho? Isso, Calegari Filho, vai estar aqui. Eu ainda não acostumei, já depois de tanto tempo, ainda não acostumo, porque o pai dele foi meu pastor lá em Cabo Frio, e a gente tratava ele carinhosamente, a família tratava carinhosamente ele como Calinho. Né? E a gente tratava ele como Calinho. Depois que a gente veio para o ministério, ele veio bem antes de mim, ele foi para o ministério, né? E para nós lá em Cabo Frio, ele continuou sendo Calinho. Né? Assim como ele me chamou de Calinho. Ninguém me chama nem de pastor Marcelo, não, é pastor Marcelinho ou Marcelinho. Né? Então, quando você fala assim, o legal, eu sempre lembro do pai, mas é o filho, nesse caso aí é o filho. Segunda-feira eu vou fazer questão de comentar aqui, vou até anotar. Segunda-feira, o pastor Marcelinho te mandou um abraço. Fazer questão de comentar. Uma grande pessoa. Mas amém, meu pastor. Isso, eu vou orar agora, encerrando. Isso. Pai, Deus santo, justo, maravilhoso, que tem nos concedido graça, meu Deus, para estarmos de pé, mesmo diante das circunstâncias, Senhor. Nós vivemos situações que já passou, que consideradas tormentas, que vieram para abalar as estruturas, meu Deus. Mas o Senhor nos colocaste de pé, mostrando que o Senhor tem nos sustentado e tem nos alicerçado na Tua palavra. Meu Deus, nós queremos aqui, Pai, apenas trazer aos Teus filhos a importância de que todos que levem a Tua palavra tenham a responsabilidade com aquilo que estão falando, porque do outro lado tem almas que não nos pertencem, meu Deus, mas que pertencem ao Senhor e que precisam ser alcançadas por uma palavra que vá restabelecer o relacionamento delas com o Senhor, da criatura com o Criador. Por isso, meu Deus, que o Senhor possa conduzir esta live até onde ela for chegar e venha fertilizar esses corações com uma palavra realmente edificante e harmoniosa. E o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através desse bate-papo e através da extensão dos nossos ministérios, Pai. A Ti seja dado a honra, a glória e toda e qualquer adoração. Hoje e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus.
Meu pastor, Meu muito pastor. obrigado. Todos os irmãos, muito obrigado. Estamos encerrando. E aquele abraço. E vamos voltar numa oportunidade muito breve. Amém. Deus abençoe. Um prazer. Eu ia até tirar aqui uma selfie, né? Como é que tira? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Um print aqui. Depois aí você passa para mim aí. Vou Irmão tirar Elcio, agora. que entrou aí. Irmão Elcio, uma benção. Isso, o Elcio é daqui. Foi. Isso aí. Aí eu vou mandar pro irmão e marco lá. Tá Forte jóia. abraço, meu pastor. Um abração, tchau, tudo de bom. Manda um abraço para esse povo aí, tô com saudade de Cataguases. Pode deixar.